Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez e assim com a nossa porção diária da palavra. Hoje eu quero compartilhar com você o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 35 até o verso 38, que diz: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Amém. Amados queridos, quando nós podemos pensar nesse texto, porque vamos entender que Jesus levou seus discípulos para a tempestade. Eles foram levados para a tempestade. Onde eles estavam, talvez tivessem segurança. Onde eles estavam acomodados. Onde eles estavam, não estavam correndo riscos. Mas, de repente, Jesus mesmo disse a eles: vamos atravessar para o outro lado. E vamos entrar no barco, vamos fazer isso. E é importante para nós que quando Jesus dá esta orientação, quando Jesus então instrui aquilo que eles deveriam fazer, e é importante que eles, ao cumprirem, obedecerem essa ordem de Jesus, eles de repente, eles são surpreendidos por uma tempestade. E nesse contexto, a palavra de Deus aqui diz para nós que Jesus estava dormindo ali na polpa do barco, e diante disso nós temos todo o desenrolar dessa experiência e daquilo que, na verdade, os discípulos tiveram que enfrentar, e eles foram ali tremendamente instruídos por aquela situação adversa. É importante para nós, queridos irmãos, que nós também, muitas vezes nós somos levados para algumas experiências que nós não gostamos. As tempestades da nossa vida, elas, figuradamente, são as situações ruins que nós enfrentamos. Às vezes, um problema no casamento, outras vezes, uma dificuldade com os filhos, outras vezes, uma situação de vícios, dos mais diversos, ocasionando tristeza, sofrimento, brigas, desarmonia, e por aí vai, tudo quanto de mal, de ruim, que pode ser vivido a partir de uma pessoa que tem uma dependência química, e as diversas que são hoje experimentadas, e as confusões então aumentam, e naquela situação, naquela família, naquela casa, se torna então uma grande tempestade. Pessoa que perde seu emprego, uma pessoa que tem, por uma questão às vezes até de maledicência, uma amizade rompida, alguma frustração, alguma decepção, alguma tristeza, e aí nós vamos somando tudo isso. Na verdade, as tempestades nos alcançam, as tempestades, na verdade, elas chegam para todos nós. E Jesus, ele levou os seus discípulos para a tempestade. Podemos até usar um chavão, uma frase muito repetida, o olho do furacão. Ele estava ali, na verdade, naquele momento que foi tão difícil para eles, apesar de serem homens experimentados, a respeito da pescaria, com os barcos, talvez com tempestades, mas eles não conseguiram resistir àquela tempestade. Eles não conseguiram vencer aquela tempestade. E eles precisaram, mesmo com toda a sua incredulidade, talvez até mesmo sem perceber tudo que estava acontecendo e toda a instrução que o Senhor Jesus estava passando para eles. E o texto, o evangelista Marcos faz questão de registrar que os discípulos foram levados para a tempestade, mas Jesus estava com eles. E assim também é na nossa vida. Às vezes nós achamos que estamos passando pela tempestade sozinhos, que nós estamos enfrentando as dificuldades sozinhos, que nós estamos lutando, não tem nenhuma pessoa, ninguém, nem mesmo o Senhor Jesus, para nos ajudar, nos auxiliar. Mas a grande verdade é que o Senhor Jesus Cristo está conosco em todo momento, em todo o nosso percurso,
em toda a nossa caminhada, momentos bons, ruins, de alegria, tristeza, de saúde, mas também na doença. Jesus está ao nosso lado, Jesus está conosco, Jesus caminha conosco, e Jesus estava com os discípulos no meio daquela grande tempestade. Então, talvez você esteja vivendo um momento muito difícil, talvez você esteja vivendo uma situação muito ruim, e que você não queria passar por ela, talvez você jamais pensou que poderia ter que enfrentar essa situação, seja ela qual for, e de repente você está enfrentando, mas eu quero dizer para você nesta manhã, Jesus está com você, Jesus está do teu lado, Jesus está pertinho de você. E aí então, talvez você já esteja tentando, pelas suas próprias forças e meios, resolver a situação. Talvez você já está exausto de tanto lutar e não está conseguindo. E assim como os discípulos de Jesus, o ensinamento para nós nesta manhã é que devemos clamar por Jesus, que devemos buscar auxílio em Jesus, que devemos buscar a força em Jesus, que devemos buscar o milagre em Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram. Senhor, nós estamos perecendo. Senhor, não se importa que nós estamos perecendo. Senhor, nós já estamos morrendo, Senhor. E então Jesus foi lá, vento, mar, cala-te, aquieta-te, e fez uma grande bonança. Então clame por Jesus. Clame por Jesus. Tem um cântico antigo, que dizia: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então, clame a Jesus. Nesta manhã que você clame a Jesus. E Ele vai também dizer para a situação que você está enfrentando, que você já não está conseguindo mais, Ele também vai dizer para você, vai dizer para a situação: vento, mar, cala-te, aquieta-te. E você vai experimentar a bonança. O milagre de Jesus vai ocorrer. E você vai poder se alegrar diante do Senhor. Vai ficar tão impactado que, de repente, mesmo que você já conviva, já tenha um relacionamento com Jesus, mas você vai ficar tão surpreso, vai poder também dizer com os discípulos: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor está conosco nos momentos da luta, da adversidade, dos problemas. Deus, quando nós estamos perdendo as nossas forças, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor caminha conosco, Deus. O Senhor está conosco, o Senhor se importa conosco. Obrigado, Deus, porque mesmo que o Senhor mesmo que nos conduza, mesmo que o Senhor nos conduza a situações difíceis, adversas, que parece até um caminho que não tem saída, mas obrigado porque o Senhor é que tem planos a serem concretizados, mesmo na dor, no sofrimento, na tristeza, mesmo quando nós achamos que estamos perdendo. Obrigado porque o Senhor tem lições para nos ensinar. E assim como foi também com os discípulos lá naquele dia da tempestade. Abençoa os meus irmãos, ajuda cada um nesta manhã a superar, Deus, as suas lutas, adversidades, obstáculos, embaraços. Abençoa o teu povo, Deus, eu te peço. E eu clamo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã, se Deus permitir, e que você tenha um dia de paz.